Olá, tudo bom? Trazer para vocês aqui mais um livro do projeto Motivando a Leitura. Tenho a satisfação de apresentar para vocês O Caçador de Pipas, um best-seller que vendeu mais de 8 milhões de livros no mundo inteiro e também teve a sua adaptação para o cinema. Pois é, tem um filme, O Caçador de Pipas, que é muito bacana, muito legal. Vocês podem ler o livro e depois assistir ao filme ou vice-versa. Mas contanto que você conheça essa história, que é fascinante, uma história muito legal. Vamos falar um pouco do autor, né? Khaled Hosseini. Ele é afegão, nasceu em Cabul, mas teve toda a sua vida no Ocidente, pois seu pai é diplomata, então ele viveu toda a sua vida no Ocidente. Naturalizou-se americano. Ele nasceu em 4 de março de 65, hoje ele tem 55 anos. Além de escritor, ele também é médico. Outros livros marcantes de Khaled é A Cidade do Sol, O Silêncio das Montanhas, que também são livros fascinantes. Esse livro, O Caçador de Pipas, é um livro de ficção. Ele é narrado em terceira pessoa pelo principal personagem, que é o Amir. Ele conta a história de duas crianças, né? O Amir e o Hassan, que são criados juntos em Cabul, que é a capital do Afeganistão, no final dos anos 60 e no início dos anos 70. Essa história é narrada nesse período, no primeiro ato. Pois esse livro ele é dividido em 3 atos. Eu dividi assim ele em 3 atos. O primeiro ato, onde conta muito sobre a infância dos meninos. No segundo ato, a fuga da família de Amir para os Estados Unidos. Com a derrubada da monarquia, a chegada do Talibã, a família de Amir tem que ir embora, tem que fugir, tem que ser exilado para os Estados Unidos. E no terceiro ato é a volta do Amir para o Afeganistão. Pois bem, vamos lá, vamos por partes, né? Esses dois meninos, Amir e Hassan, eles têm mais ou menos a mesma idade. O Amir é mais velho do que o Hassan, apenas um ano. Ele ficou órfão de mãe, pois no seu nascimento a sua mãe morreu. O Amir, eles brincam juntos, né? O Amir e o Hassan, eles brincam juntos, porém são meninos separados por suas etnias. O Amir é da etnia Pashtun e o Hassan é da etnia Hazara. Amir ele é filho de um homem muito rico, tem uma influência muito grande no Afeganistão. E o Hassan é filho do empregado da família, né? O Ali. Ele é filho do Ali, que é o empregado da casa. Os pastuns eles subjugaram os Hazaras, que é uma classe inferior, são empregados domésticos, trabalhadores braçais, nos serviços, e eles permanecem analfabetos a vida toda. Eles não têm direito à educação, os Hazaras. Então, por isso que o Amir e o Hassan eles recebem educação diferentes e têm expectativas de vida também completamente opostas. Enquanto o Amir ele estuda nas melhores escolas lá do Afeganistão, o Hassan ele não tem direito à educação, não tem direito à escola. No entanto, existe nesses dois meninos um laço de carinho e lealdade muito grande, um laço até fraternal. Essa lealdade que vai ser colocada à prova ainda no início da história. Vai ser um evento marcante e traumático, né? Tem uma passagem aqui no livro, aqui na página, deixa eu ver, página 17. O Amir, como ele é um menino que gosta muito de estudar, muito de ler, ele queria saber por que a etnia Pashtun ela é superior à etnia Hazara. Em qual momento isso aconteceu? Então ele lendo um livro, ele viu que os Pashtun eles perseguiram e oprimiram os Hazaras e que os Hazaras tentaram se rebelar contra essa repressão no século XIX, mas foram dominados com violência indescritível. O livro diz ainda que o povo Pashtun matou os Hazaras, expulsou-os das suas terras, queimou as suas casas e vendeu as suas mulheres como escravas. O livro diz também que essa opressão de um povo pelo outro se deu em parte ao fato de os Pashtuns serem muçulmanos suni, ao mesmo passo que os Hazaras eram Shia. O livro fala de muitas coisas que o Amir não sabia, de coisas que os professores também não mencionam em sala de aula. Pois bem,
Esse livro, ele, como eu falei para vocês, ele é um livro em 3 atos. No primeiro ato, fala sobre a infância, né, desses meninos. Tem tem nas primeiras páginas vocês vão ver que em Cabu existia uma tradição lá dos meninos empinarem pipa, competição de pipas. E as crianças, elas se reuniam para fazer essa competição e ganhava aquele que conseguia cortar todas as pipas e sobrava, né? A que ficava em cima o vencedor. E o bacana dessa competição é que as pipas que eram cortadas, as crianças iam buscar elas como se fosse um troféu. E o Hassan, ele era um exímio caçador de pipas. É por isso que o título do filme é Caçador de Pipas, em referência ao Hassan, que era realmente um grande caçador de pipas. Ele sabia onde a pipa ia cair sem precisar olhar para o céu. E durante o campeonato que vai acontecer, algo que vai transformar a vida dos meninos para sempre e que atormenta até hoje a vida do Amir, né? E que vai atormentar por muitos anos a vida do Amir. Pois bem, eu vou dar aqui um spoilerzinho. Nessa competição de pipa, o Amir, ele é o vencedor, é o grande vencedor. Ele consegue torar a última pipa, que estava lutando lá para ver quem ia ser o grande vencedor. Ele consegue torar a pipa. E o Hassan vai buscar aquela pipa como se fosse um troféu. Ele leva para casa e ele vai em busca dessa pipa. E o Amir vai logo em seguida atrás. Só que o Hassan, quando chega e pega essa pipa, ele encontra com um grupo de pastuns, de meninos também pastuns, que pedem aquela pipa para ele. E ele diz que não vai entregar, que aquela pipa ele vai dar ao amigo dele, o Amir. E isso o Amir está vendo tudo ali escondido, ele fica num beco lá escondido, vendo toda aquela ação. E os meninos, eles cercam o Hassan e cometem um ato de violência sexual contra esse menino. E isso marca muito a história desses 2 meninos. Um porque foi violentado e um outro porque viu toda a cena e não teve coragem de ajudar. Se acovardou, né? Pois bem, o Amir se sente culpado por não ter ajudado o Hassan e faz um jeito. Ele se sente tão culpado que ele não consegue mais olhar no olho do Hassan. Ele não consegue mais encarar o Hassan. Aquela coisa marcou muito, ele se sentiu culpado, apesar de o Hassan ele entender e perdoar o amigo Amir, mas ele não consegue. Ele não consegue se livrar daquela culpa, né? E então ele faz o seguinte, ele vai criar uma história lá de que o Hassan ele furtou o seu relógio. E isso ele conta para o pai. Né? Conta para o pai dele, dizendo que o Hassan furtou o seu relógio. O pai não acredita, não chega a acreditar, porque o pai conhece, o pai do amigo conhece muito bem o Hassan, conhece a pureza do menino e conhece muito bem que ele é um menino muito honesto. Mas aí o Amir forja uma situação e essa situação forjada se descobre que o relógio estava nos pertences do Hassan. Pois bem, por que o Amir fez isso? Porque ele sabia que o pai dele, se tem um ato que ele não perdoa no ser humano, é o roubo. Ele, em certo momento no livro, ele diz que a pior coisa que um ser humano pode fazer contra outra pessoa é roubar. Quando ele rouba um bem material, ele está roubando não só aquele bem material, mas também está roubando o seu tempo. O tempo que ele conquistou para comprar aquele material. Quando ele mata um pai de família, ele rouba a vida dos filhos, da esposa, que perdeu aquele pai. Então é um ato também de tirar a vida da pessoa, também é um ato de roubar o futuro de uma criança, do filho daquela pessoa que morreu. Então se tem uma coisa que ele detesta, é esse ato de roubar. Ele, sabendo disso, ele forjou a situação. Só que o pai do Amir, para a surpresa do Amir, ele perdoou o Hassan.
Ele reuniu o pai do Hassan, que é chamado de Ali, e Hassan colocou à frente e disse que perdoava. Porém, o pai do Hassan, o Ali, ele não aceita esse perdão, pois ele disse que não tem o que perdoar. Ele conhece o filho, ele conhece a índole do filho, ele sabe que o filho jamais faria isso. Então ele pega o seu filho, pega uma carroça, coloca suas poucas coisas em cima dessa carroça e vai embora da casa. Apesar do pai do Amir praticamente implorar para que ele não vá. E diz que perdoa, mas ele fala novamente: eu não tenho que perdoar, não tenho que ser perdoado. Pois bem, esse aí é o primeiro ato do livro. Esse aqui foi um spoiler que eu dei, mas não vou dar mais spoiler não, viu? Você vai ter que ler o livro. É só para você entender o contexto da história, o porquê que existe um trauma na vida do Amir. Pois bem, a partir daí desse livro, dessa história, o livro dá um salto de mais ou menos 10 anos, onde conta a fuga da família de Amir, que vão ser exilados para os Estados Unidos. Por que eles fogem do Afeganistão? Porque o regime talibã toma conta do Afeganistão e o Talibã é um regime religioso militar que tem uma ditadura muito forte, e aqueles que forem contra os seus princípios, seus preceitos, são perseguidos e muitas vezes mortos. Então a família do Amir, eles são totalmente contrários ao regime talibã e têm que sair do país e vão se exilar nos Estados Unidos. Sim, para uma curiosidade aqui, talibã significa estudante. Então o Amir e seu pai passam a morar nos Estados Unidos. O pai vai trabalhar, o pai que era outrora rico no Afeganistão, ele vai trabalhar num posto de gasolina. E o Amir vai fazer faculdade para ser escritor, que é o sonho da sua vida, ser escritor. O Amir conhece lá a Soraya, que também é uma família afegã, que também saiu de lá, exilado também lá do Afeganistão, morar nos Estados Unidos. Ele se casa com Soraya, e os dois eles não conseguem ter filhos. E o Amir encara isso como se fosse um castigo de Deus por suas atitudes lá atrás, quando criança. O pai do Amir morre nos Estados Unidos de câncer. E o terceiro ato do livro, não vou dar spoiler, você tem que ler o livro ou assistir o filme. O Amir recebe uma ligação de Harim Khan. Quem é Harim Khan? Harim Khan era um sócio do pai de Amir, um sócio nos negócios que eles tinham lá. E ele está lá no Paquistão, liga para o Amir, que está nos Estados Unidos, pedindo para que ele volte ao Afeganistão. Amir então encontra um jeito para que o Amir encontre um jeito de se redimir e recuperar os anos perdidos com Hassan. Ele pede para que o Amir volte para os Estados Unidos para se livrar de seus fantasmas. É um livro que nos faz refletir acerca de nossas ações e como elas podem influenciar o nosso futuro e o das pessoas que estão à nossa volta. Pois bem, um livro fascinante, como eu contei aqui a resenha para vocês. E se você quiser saber todo o contexto, toda a história, compre o livro ou assista o filme, ou faça os dois. Eu indico que faça os dois, primeiro leia o livro, depois assista o filme. E você vai entender muito da história desses meninos aqui, e você vai entender e a refletir acerca das ações que nós cometemos hoje ou no passado ou no futuro. A gente tem que refletir sempre sobre nossas ações. Beleza? Então eu indico esse livro para você. Quero que você indique para os seus filhos, indique para seus sobrinhos, para seus netos e amigos. É um livro muito fascinante, que conta uma história. E é fácil, uma leitura fácil, uma leitura muito prazerosa. Você consegue ler esse livro, eu acredito que em 3 dias ou 4 dias, porque ele é um livro bem linear, uma história que tem começo, meio e fim, de uma forma bem linear, bem tranquila de se entender. O Khaled Hosseini, que ele é Afeganistão, né? Ele se tornou um grande escritor, bem logo após aquele atentado de 2001,
ele foi muito inteligente em construir essas histórias, né? O Caçador de Pipas, a o Silêncio das Montanhas, Cidade do Sol, logo após ele escreveu esse livro, logo após o atentado de 2001, que aconteceu lá nos Estados Unidos, no dia 11 de setembro de 2001, né? A Torre Gêmeas, ao Pentágono, né? Um atentado terrorista feito pelo Osama Bin Laden, um atentado contra a humanidade, né? Porque na verdade foram mais de 3 mil pessoas que morreram naquelas Torres Gêmeas, muito mais de 3 mil pessoas, e dessas 3 mil pessoas tinha 90 pessoas de nacionalidades distintas. Pois bem, após esse atentado, os Estados Unidos foi lá, invadiu o Afeganistão e conseguiu, com um pouco mais de um mês, acabar com o regime do Talibã e entregou o país a um regime lá que fosse totalmente contrário ao regime do Talibã. Hoje o país vive instabilidade? Não, claro que não. O país ainda vive numa instabilidade muito grande, marcado pela pobreza, violência contra as mulheres, ainda existe muito isso. O Afeganistão, a gente até antes de 2001, antes do atentado da Torre Gêmeas, ninguém ouvia falar muito do Afeganistão. Era um país que poucas pessoas tinham interesse de saber sua cultura. Mas depois desse atentado, foram lançados vários livros, inclusive tem também um livro chamado Livreiro de Cabul. Ele não é um livro de ficção, é um livro de uma repórter, se não me engano, norueguesa, que ela foi lá para o Afeganistão, né? E ficou morando com a família afegã durante um bom tempo, lá em Cabul. Essa família era de um livreiro, um homem que vendia livros, e ela conheceu um pouco da história das mulheres. E nesse livro, O Livreiro de Cabul, ela retrata toda a violência que as mulheres passam, toda a situação de humilhação, que elas são vítimas de muita discriminação. E ela coloca, e nesse livro, Livreiro de Cabul, ela coloca isso para o mundo, mostra isso ao mundo. E que traz muitas consequências. Esse livro trouxe muitas consequências para essa autora, né? Norueguesa. Ela teve que sair rápido lá do país, ligeiro, para que não fosse pega e fosse até morta, né? Mas, pois é, a gente começou a conhecer muita história do Afeganistão depois do atentado que aconteceu em 2001, que vieram vários escritores, autores que escrevem falando sobre a cultura e a história do Afeganistão. O Afeganistão que tem uma história de luta muito grande, né? Teve também a invasão soviética em 79. Em 1979, os soviéticos invadiram o Afeganistão para colocar o comunismo naquela região, né? Implantar o regime comunista na região. Só que os afegães, eles lutaram contra os soviéticos e tiveram a ajuda dos Estados Unidos, né? Porque se não tivesse a ajuda dos Estados Unidos, eles teriam o regime comunista teria entrado no Afeganistão e até hoje eu acredito que estaria lá implantado. Porque o regime bélico dos soviéticos era muito maior do que o dos afegãos. Os afegãos eles não tinham armamento, não tinham um material bélico para disputar com os soviéticos. E os Estados Unidos entrou nessa aí justamente dando o material bélico, né? Dando os armamentos, canhões, tanques de guerra. E eles conseguiram, durante 10 anos, uma coisa que parecia que seria fácil, os soviéticos achavam que com menos de um ano iam conseguir implantar sua ideologia comunista lá na região, só que passaram 10 anos e eles não conseguiram implantar esse regime comunista lá. Foi uma guerra, eu costumo dizer que o Afeganistão foi o Vietnã dos americanos. Eles não conseguiram conquistar os afegães, eles não conseguiram conquistar a guerra, perdeu muito dinheiro, os soviéticos perderam muito dinheiro, perderam muita estabilidade, morreram muitos militares. Isso aí foi humilhante para os soviéticos, tanto é que a guerra começou em 79 e terminou em 90, com
quando Mikhail Gorbachev assumiu a União Soviética, viu que aquela guerra não teve nada de bom para a União Soviética, só trouxe coisas negativas. A União Soviética entrou numa repressão econômica muito forte, porque gastou muito dinheiro com essa guerra, uma guerra inútil, que fez até com que acabasse com o regime soviético, né? E a gente conhece a história bem da perestroika, da Glasnost, né? Onde teve a divisão da União Soviética, e foi muito em função dessa guerra que a União Soviética achou que ia ganhar fácil e terminou se complicando, né? Pois bem, depois que os russos foram expulsos lá do Afeganistão, quem assumiu o regime lá, quem assumiu lá o poder lá no Afeganistão foi justamente o Talibã. Aquele mesmo Talibã que os Estados Unidos tinham ajudado a eles colocarem os soviéticos para fora. E por ironia do destino, esse regime Talibã, que também era associado com o Osama Bin Laden, e que dizia que todos os infiéis deveriam morrer e que o maior infiel que tinha seria a América, os Estados Unidos. Portanto, aconteceu todo aquele episódio que nós bem conhecemos, né? Atentado às Torres Gêmeas, ao Pentágono. E fora, antes desse episódio que aconteceu nas Torres Gêmeas, teve outros episódios, né? De terror. Quando os Talibã, eles cometeram um atentado na embaixada na Tanzânia, foi no Quênia, que matou muitos americanos lá também, mas ainda isso aí não causou uma grande repercussão. A maior repercussão foi realmente a Torre Gêmeas, onde os Estados Unidos dessa vez tomou parte do negócio e foi lá para o Afeganistão, invadiu o Afeganistão e com pouco tempo eles derrubou o Talibã. E em 2008 eles conseguiram caçar, na caçada ao Osama Bin Laden, conseguiram pegar o Osama Bin Laden e matar o Osama Bin Laden e acabar com esse regime Talibã. Mas o Afeganistão ainda é um país que ainda existe muita instabilidade por conta das suas etnias, né? Ainda existe essa etnia Pashtun, Hazara, existe ainda muita pobreza, existe muita violência, existe muita desigualdade social ainda. Beleza? Fica aqui a dica do livro O Caçador de Pipas. Valeu, pessoal. Forte abraço. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.